Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Iniciação Científica em Saúde Mental, o Mindcast. Nós somos alunos da Iniciação Científica em Saúde Mental aqui da Faculdade de Atenas, com a nossa orientadora Aline, inclusive a nossa convidada super especial de hoje, para dar início a esse projeto. Ela é a Jéssica e eu sou a Letícia, nós somos alunos do 8º período de medicina. Vamos lá, conta pra gente aí sobre você, seu currículo. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. É muito bacana a gente começar essa proposta, né? A nossa ideia é que o Mindcast ele é uma atividade do projeto de extensão que faz parte da Iniciação Científica em Saúde Mental. Então, nós estamos aqui, né? Obrigada, Letícia e Jéssica, pela disponibilidade. A gente gravar esse primeiro podcast que vai dar abertura a uma série de outros temas, com atividades relacionadas à saúde mental, com outros convidados que são profissionais da Faculdade de Atenas e profissionais externos também da área de saúde mental que nós vamos convidar, né? Bom, eu sou psicóloga de formação, minha formação foi na Universidade Federal de São João do Rei, e o tempo todo da minha formação eu me formei basicamente no campo, né, da saúde mental, dentro do campo da psicologia social, voltado para a saúde mental, e no campo da pesquisa também. Então, foram as duas principais áreas de atuação que eu formei na graduação. Eu formei em 2010, depois eu fui fazer o mestrado na UFMG, e o meu mestrado já foi focado especificamente em saúde mental, no primeiro momento na história da saúde mental, e direcionando um pouco para compreender como que as políticas de saúde mental foram construídas no Brasil. E aí é interessante, eu estava pensando, né, antes da gente vir para começar a gravar, como que as faculdades, né, os cursos no Brasil são relacionados com o momento que a gente trabalha, o momento que a gente vive, com as políticas públicas, né? Então hoje, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante a gente falar sobre políticas públicas de saúde mental. Existem, na própria formação em psicologia hoje, existem disciplinas de políticas públicas, e na minha graduação não, né? O SUS, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, estavam começando aí. Então a minha grade curricular é de 2004. Então, na minha faculdade, na minha graduação, eu não tive uma disciplina sobre políticas públicas. Foi o que me motivou muito a voltar para o mestrado esse tema de estudar sobre políticas públicas em saúde mental, porque a gente estava falando muito ali sobre políticas públicas, era algo que estava muito recente dentro do campo da saúde, mas não se tinha essa formação específica ainda dentro da psicologia, só mesmo em disciplinas optativas, né? Então, no meu mestrado eu tive essa necessidade, essa vontade de estudar um pouco mais nesse sentido. Finalizei o mestrado em 2014, na época eu comecei logo recente a trabalhar, eu já atuava em clínica, como psicóloga clínica desde 2011, assim que eu me formei. E aí quando eu concluí o mestrado, eu vim para Sete Lagoas, voltei para Sete Lagoas, né? Eu fiz o mestrado na UFMG, aqui em Belo Horizonte, morei lá durante um período do mestrado. E aí em 2014 eu comecei a trabalhar no SUS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, dentro da política de assistência social, mas muito voltada para a questão de álcool e drogas, né? Eu trabalhava numa instituição de longa permanência, com pessoas que vivem em situação de rua, e logo depois eu fui trabalhar no SUAS, né? Num serviço específico de saúde mental, que era o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que tinha acabado de começar aqui em Sete Lagoas. No primeiro mês, se eu não me engano, eu comecei a ser psicóloga de lá. Fiquei lá por um tempo, depois eu comecei a trabalhar na atenção primária, num projeto que existia na época. Não é uma política pública, mas é um programa, né, que era o Programa de Saúde na Escola, o PSL, no qual o Sete Lagoas na época tinha aderido. E aí eu era psicóloga, né, fazia o trabalho de psicóloga escolar educacional na atenção primária com prevenção e promoção, né, relacionando a educação e a saúde mental também nesse período. Um trabalho multidisciplinar, tinham vários profissionais na época, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, então era um trabalho muito bacana dentro da educação e da saúde mental em si. Em 2015 eu comecei a lecionar, então em 2015 eu comecei a dar aulas no curso de psicologia, né, misturando a história. E aí, desde 2015, então, eu sou docente no ensino superior. Nesse período eu lecionei principalmente para psicologia, depois enfermagem, alguns outros cursos, nutrição. E aí, em 2018, quando a Faculdade de Atenas vem para Sete Lagoas, eu fui convidada a fazer o processo seletivo e comecei a trabalhar na medicina, né? Então, eu estou aqui na instituição desde março de 2018, desde a primeira turma, né? Desde a média 1. E aí, foi o momento que a minha formação, eu senti necessidade de focar mais a minha formação para o campo da saúde mental, mas não necessariamente apenas para a psicologia, né? Afinal de contas, eu estava sendo professora da medicina, então eu senti essa necessidade de trabalhar um pouco mais a saúde mental, né, dentro de um campo maior, né, não apenas da psicologia. Então, estou aí desde 2018 no campo da medicina. Legal, não sabia que você lecionava desde 2015.
Sim, esse é o meu 10º ano como professor. Legal, Vai aniversário já, toda décadas de professora. Já recebeu o quinquênio. Muito boa, muito legal essa história. Agora conta pra gente um pouquinho sobre a iniciação, sobre o projeto. Então, como eu disse, a faculdade começou em 2018, né? E aí o primeiro ano foi muito de estruturar a instituição, o curso, os docentes também, então estava todo mundo começando junto. No final de 2018 começou, né, a direção da instituição começou a organizar o setor de iniciação científica aqui em Sete Lagoas, para a gente começar em 2019. Na época, o professor Levi, né, Eduardo, era o coordenador, foi convidado para ser o coordenador da iniciação científica, e foi ele quem começou a fazer o convite para a abertura das linhas. Então, na época, o convite veio dele para que eu abrisse uma linha na minha área de atuação, na iniciação científica. Então, eu propus que a gente abrisse a linha de pesquisa em saúde mental, né? Na época, um tema amplo, né, formação em saúde mental. E aí, em 2019, então, a gente abriu o primeiro edital na faculdade, com algumas linhas de pesquisa, se eu não me engano, eram 4 ou 5, nos temas diversos relacionados à área de formação e atuação dos professores que estávamos aqui na época. Foi assim que começou o setor. E conta um pouco para a nossa trajetória, como que é feita a escolha dos alunos para iniciação científica e qual o enfoque principal do projeto durante todo o ano de iniciação dos alunos. Então, no primeiro ano, que foi de 2019 a 2020, a ideia era que o edital durasse um ano, né? Em 2020 a gente abrisse um novo edital para uma nova turma de iniciação. Como a faculdade estava muito recente, a relação da faculdade com a prefeitura também estava começando, a gente estava entendendo como é que funcionavam os sistemas, então a maioria dos projetos de iniciação científica daquela época foram projetos teóricos, bibliográficos, né? Então, no meu caso, na saúde mental, a gente propôs fazer uma atuação, uma preparação necessariamente para a formação em saúde mental dos estudantes de medicina. Então, na época, eu cheguei até a propor a construção de um projeto de pesquisa, onde a gente fosse, esse projeto chegou até a ser submetido na Plataforma Brasil, para que a gente fizesse uma inserção dos alunos na RAPS, né, na Rede de Atenção Psicossocial em Sete Lagoas. Porém, pouco depois veio a pandemia, né? Então, quando a gente estava com o projeto aprovado para seguir em caminho, nós tivemos o início da pandemia de Covid, né, em março de 2020, então todos esses projetos que eram de prática tiveram que ser suspensos, então por isso a continuidade apenas dos projetos teóricos. Então, essa primeira turma de iniciação científica, se eu não me engano, foi em torno de 8 alunos, e aí nós tivemos esse trabalho voltado para uma construção da história da saúde mental dentro do campo da medicina, e estudamos alguns teóricos, alguns autores principais, e entendendo ali o que era a RAPS, né? Os alunos estavam no segundo, terceiro período na época, terceiro para o quarto período, então eram alunos que pouco conheciam sobre saúde mental, né? E aí, durante a pandemia de 2020, nós demos uma pausa, tivemos um próximo edital, se não me engano, em 2011, que foram outros alunos. Nesse outro edital, a gente deu continuidade à pesquisa, né, teórica, porque ainda não tinham saído de fato, né, de todas as demandas que eram necessárias em relação ao Covid, as restrições de convívio, né, de convivência, de contato com a população, mas começamos então a atuar em alguns projetos de extensão. Na verdade, desde a primeira iniciação científica, nós começamos já com algumas rodas de conversa para os alunos sobre saúde mental, com o objetivo de prevenção e promoção. Então, ainda em 2019, nós fazíamos algumas rodas esporádicas, a gente usava até o espaço, né, externo da faculdade. Era uma coisa bem mais intimista, a gente fazia algumas oficinas para conversar sobre saúde mental com alguns alunos. Então, isso foi feito ainda em 2019. Em 2021, nós começamos a fazer algumas campanhas, inclusive usando, né, as redes sociais, para falar sobre saúde mental. E, em paralelo, eu tinha, em parceria com o NAP, aqui da instituição, um projeto que chamava, né, para um Setembro Amarelo, que dura o ano inteiro. Essa proposta eu fiz de novo para que a gente pensasse, inclusive, para parar de questionar, né, falar sobre saúde mental apenas em setembro, né, porque é uma coisa que me irrita muito. Acho que eu já comentei isso com vocês, o quanto que falar, parece para algumas pessoas, parece que a saúde mental ela só aflora no mês de setembro ou no mês de janeiro branco, né, então esse projeto de extensão teve justamente esse nome. Então, a gente fazia algumas ações pontuais, mais próximas do segundo semestre de fato. Então, foi assim que começou os projetos de extensão junto com a iniciação científica. E a gente segue dando continuidade, apesar de trocarem os grupos, né, da iniciação. A gente, pelo que eu entendi, a gente está dando continuidade a essa primeira ideia de projeto que você teve, de trazer a saúde mental mais para a comunidade, que é o que a gente está fazendo com o podcast, que a gente vai fazer com as rodas de conversa. Isso mesmo. E aí é interessante porque essa segunda proposta foi na segunda equipe de iniciação. Nós tivemos um terceiro edital, vocês estão no quarto edital, né?
no terceiro edital a gente teve uma turma que a gente começou a preparar um pouco mais a fundo sobre a gente começou a querer entender como que é, na verdade, a formação em saúde mental do estudante de medicina. Então, a gente fez uma pesquisa documental com os alunos da edição passada, nas faculdades de medicina em Minas Gerais, para entender qual que era a formação em saúde mental que essas pessoas tinham, né, na grade curricular. Então, a gente fez um levantamento, se eu não me engano, foram 50 e poucas faculdades que a gente chegou à conclusão. Então, os alunos fizeram uma pesquisa documental exaustiva em relação a todas as faculdades, foi muito bacana. E a gente percebeu que, basicamente, na formação em medicina, existiam 2, 3 disciplinas no máximo sobre saúde mental, né? A maioria delas dentro do campo da psicologia médica e muito incipientes, né? Então o aluno via um pouquinho e só, né? Então isso começou a incomodar completamente. Então a gente começou a incomodar com isso, de pensar que a saúde mental dentro do campo da medicina ainda está muito voltada para isso que a gente fala tanto do modelo biomédico, né? Então, o que é diagnóstico, né? Tratamento, pronto. Então não tem uma outra, na maioria das vezes, né, não se vê uma outra formação para além do sintoma, né? Diminuir o sintoma, pronto. Então esse modelo biomédico ainda é muito existente no campo da medicina quando a gente fala de formação em saúde mental. E para nós, futuros profissionais médicos, é de extrema importância a gente ter uma visão um pouco mais abrangente sobre a saúde mental para a gente conseguir sair desse modelo biomédico e partir para o biopsicossocial, que é preconizado para nós hoje, para a gente atender o paciente de uma forma integral. E eu acho que o projeto, ele entra muito nisso, né? A gente consegue dar uma visão maior, inclusive para os alunos que não fazem parte da iniciação, espalhar um pouquinho mais desse conhecimento, além das poucas matérias que a gente tem, desse pouco conhecimento que a gente tem, pouca oportunidade de conhecimento, né? Sim. Dentro da faculdade. E a gente entende que a formação em medicina, né, ela hoje são 6 anos, já é uma formação muito extensa, né? Isso não é específico à saúde mental, tem muitas áreas, né, restritas de medicina, por exemplo, que vocês veem muito pouco, assim como todo curso no Brasil, né? A nossa formação, o nosso curricular, ela é generalista, você não vai sair daqui especialista em nada. Então, o curso de medicina é um curso longo, mas ainda assim é um curso muito corrido, né? Muitas matérias que vocês precisariam ver, a gente vê com uma frequência muito menor. Isso é comum, isso não é só em saúde mental. Mas quando se fala em saúde mental, isso ainda é um pouco pior, pensando na necessidade da saúde mental, de compreensão da saúde mental que vocês têm enquanto médicos, né, para atender em qualquer área que seja. Eu gosto de pensar assim, você falou que a gente vê pouco algumas especialidades, por exemplo, a gente vê muito pouco oftalmo durante a faculdade, só que a gente vai ver muito pouco oftalmo durante a nossa vida como médicos. E se você tiver uma queixa de oftalmo, você vai encaminhar e o oftalmo vai conseguir conduzir. Só que agora, uma queixa de saúde mental não é uma queixa que você nunca vai ver. Sim. Você vai ver muito pouco. Independente da área, né? É muito prevalente. O tempo todo a gente vai estar lidando com essa situação, até porque doenças físicas, orgânicas, podem mexer com a saúde mental do paciente. Então, ele pode pegar uma simples dengue e ficar, nossa, será que eu vou morrer? Ficar preocupado mesmo, isso desencadear algum transtorno pós-traumático, enfim. Então, não dá pra gente, como estudante de medicina e futuros médicos, ignorar a saúde mental ou tentar fragmentar ela igual a gente estava fazendo, né? Acho que essa proposta da iniciação e do nosso projeto de extensão, ela é muito válida e vai ajudar não só a população, mas a gente também como acadêmico. Eu acho que entra muito a nossa escolha como alunos em participar da iniciação científica, é muito nisso, a gente vê essa carência nos nossos atendimentos já nos nossos primeiros estágios, que a gente recebe muita demanda em saúde mental, mas a gente ainda não sabe muito bem como agir, porque a gente não teve uma base muito grande sobre a situação, então a gente acaba aprendendo muito na prática. E nem sempre isso faz com que a gente tenha a conduta adequada, né? Então, assim, eu acredito que a gente entendendo a importância, nós como alunos agora, e levando isso durante todo o nosso caminho profissional, isso vai trazer um atendimento diferenciado para o paciente, né? A gente consegue olhar para ele de uma maneira integral e conseguir dar o auxílio que ele precisa. E o que não deixa de ser um desafio, né? Porque a iniciação científica ela é uma parte muito pequena, né? Então, a gente tem várias dificuldades para conseguir fazer e difundir isso. Então, agora que vocês estão no nosso 4º edital, a gente abriu ele especificamente tentando focar formação em saúde mental e atenção psicossocial. Né? A gente não está trabalhando aqui psiquiatria exclusivamente, né? Então, quando a gente vai fazer essa seleção, eu deixo isso muito claro para vocês. A gente não vai trabalhar aqui sobre transtornos mentais, determinadas condutas, avaliação de diagnóstico de conduta, né? Então,
a gente está pensando na saúde mental mesmo em uma formação de uma compreensão biopsicossocial, né? Esse termo que você usou antes, Jéssica, por quê? A gente entende que eu não sou psiquiatra, eu não sou médica, né? Meu papel de psicóloga na formação de vocês é diferente de um médico psiquiatra, né? Então, e cada profissional ele tem o seu papel na formação de vocês, isso é muito importante, mas o meu trabalho é muito mais de formiguinha no sentido de fazer minimamente com que os alunos consigam interessar sobre a área e entender que não basta a gente saber diagnosticar. Não vai adiantar a gente andar com DSM, né, ou com CID debaixo do braço e pegar o sujeito, aqueles sinais e sintomas que ele apresenta, fazer o checklist, pronto, seu diagnóstico é esse, seu medicamento de primeira linha é esse, então faça isso aqui. Então, hoje eu já tenho 14, quase 15 anos de atendimento clínico, de experiência em clínica, e eu vejo que o fator de um medicamento, o paciente aderir ao medicamento ou não, ele está muito mais relacionado ao tratamento de uma forma geral do que ao medicamento em si. É lógico que o medicamento ele faz uma diferença muito grande em determinados transtornos. Porém, ele sozinho, é o que eu brinco com meus pacientes, o medicamento ou terapia sozinho muitas vezes não vai resolver nada. Então a gente precisa fazer um conjunto, né? E a gente tem visto, infelizmente, muitos profissionais médicos que passam a medicação para o paciente e falam assim, toma isso e volta daqui a 2 meses, né? Então, não tem uma explicação de quais são os possíveis sintomas, quais são os efeitos colaterais que aquele medicamento pode causar para o paciente. Então, o paciente às vezes para de tomar medicamento na primeira semana e nunca mais volta naquele médico, né? E quando ele volta, ele já está com uma queixa muito mais crônica do que se fosse tratado inicialmente. Uma coisa que você está abordando assim é porque a gente vem construindo durante toda a graduação, né? A importância do vínculo com o paciente. E se a gente não tem esse conhecimento sobre a importância da saúde mental no aspecto geral do paciente, a gente fica um pouco limitado na criação desse vínculo. Você fica nesse modelo de diagnostica e trata e não tendo a criação de um vínculo, o paciente não entende por que ele precisa fazer aquele tratamento e muitas vezes a adesão mesmo cai nessa situação. Sim. Dentro da medicina hoje, né, eu leciono a disciplina de medicina e sociedade, que é no primeiro período, que essa disciplina já é o 7º ano que eu leciono ela, é a mesma desde quando eu entrei aqui. E é uma disciplina que eu brinco que os alunos gostam demais, para não dizer o contrário, né? Então o aluno de medicina ele chega na faculdade, a gente vai abrir cadáver, né? O livro era bonito. Acho que foi um dos poucos livros que eu peguei. Pois é, eu briguei com os meninos que eu fui na biblioteca e ninguém pegou nenhum livro da outra disciplina que eu dou no semestre, mas tomar. E aí o que acontece? Em medicina e sociedade, a gente tem uma série de conteúdos que vai lá desde a pré-história, né? Craniotomia, as primeiras práticas médicas, até em políticas de saúde, né? Então, PNH e tal. Só que aquela parte inicial, quando a gente fala da história da medicina, dos primórdios, né, até a atualidade, isso mudou muito a minha compreensão porque eu tinha minha formação dentro do campo da psicologia. Eu não tinha uma formação dentro das ciências da saúde, que é um campo muito maior. E aí hoje a gente fala muito de Hipócrates, Galeno. Hipócrates lá na antiguidade a gente já falava da necessidade de você ligar o paciente, de você olhar o paciente como um todo, né? E aí hoje a gente está fazendo essa briga para conseguir retomar isso. Então quando a gente vai lá na idade moderna, né, ciência médica moderna, a gente pega aquele modelo do homem de cabeça e corpo. Né? Então a cabeça é para filosofia e religião e o corpo para medicina. E por muito tempo a gente seguiu esse modelo de formação. Então nas últimas décadas tem se tentado retomar esse olhar, né, mais holístico, mais não é nem holístico em si, mais integral do sujeito, né? Aline, você contou pra gente que a gente já tá na 4ª turma de iniciação. Então agora eu quero focar nesse ano. Conta pra gente mais sobre o projeto desse ano. Tá. Então a proposta nessa 4ª edição nossa, então como sempre, o nosso setor de iniciação científica, né, o setor de pesquisa, iniciação científica e extensão acadêmica. Então, dentro da iniciação científica a gente faz a pesquisa, hoje a nossa proposta de pesquisa hoje, ela está de fazer um mapeamento da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial em 7 Lagoas, porque esse projeto está em avaliação. Então a nossa proposta é que ele seja executado no ano que vem. Então fazer um levantamento da visão da RAPS de 7 Lagoas por meio do olhar dos profissionais de saúde que atuam na rede. Esse é o projeto de pesquisa, né, que a gente está tentando produzir conhecimento. Então, o objetivo principal de um projeto de pesquisa é esse, você produzir conhecimento. Então, e aí os frutos que vão podem ser diversos, mas de forma geral o projeto de pesquisa é esse. Em paralelo, nós estamos direcionando um projeto de extensão também. Então, como eu falei com vocês lá atrás, que a gente tinha iniciado um projeto que chamava Por um Setembro Amarelo, então a gente retomou esse projeto como um grande guarda-chuva que a gente fala hoje. Então, o projeto de extensão ele continua com esse nome, Por um Setembro Amarelo, que dura o ano inteiro, com 2 frentes, né? E todas essas 2 frentes voltadas para a educação e saúde mental. Então, a primeira frente é
continuidade, um cronograma que a gente estabeleceu de rodas de conversa, que vão acontecer uma a cada mês. Né? Então, esse mês que passou agora, por exemplo, a gente fez uma roda de conversa sobre a saúde das mulheres, né? Pensando no Outubro Rosa, exatamente. Então, a professora Daniela também foi convidada, nós tivemos a Marina Santos, uma psicóloga, para falar. Então, em setembro, nós fizemos, né, uma roda de conversa sobre a formação médica em saúde mental, que inclusive foi muito feliz que a gente contou com a presença de 2 alunas que foram alunas da primeira equipe de iniciação científica, que hoje são médicas formadas, né, e atuam. Eu aprendi essa parte, que elas eram da iniciação. Elas eram da primeira. Então, a Andréia Roque, que por sinal já tem formação em psicologia, né, ela era psicóloga antes de entrar no curso de medicina, então hoje ela trabalha no CAPS, numa cidade aqui perto. Então, e da Ana Luísa, que também foi da primeira equipe, né, de iniciação científica, e hoje que é médica de demanda no unidade de saúde aqui em Sete Lagoas. Então, as duas falaram um pouquinho dessa formação delas e da necessidade de entender sobre saúde mental ao longo da formação. Então, agora em novembro nós vamos para a nossa terceira roda de conversa. Terceira, né? Terceira roda de conversa. Então, as rodas de conversa, elas têm esse intuito, trazer convidados de fora para falar sobre a relação em saúde mental nas diversas áreas de atuação da medicina e, sempre que possível, interligando com algumas outras áreas, né, da saúde. Além da roda de conversa, nós temos o podcast, né? O podcast que a gente está começando hoje com o nosso primeiro episódio, ótimo, né? É falta de costume, gente. O nosso primeiro episódio, pensando justamente nessa divulgação sobre saúde mental. Segue o mesmo objetivo das rodas de conversa, mas a intenção do podcast é que ele atinja um número maior de pessoas diferente do espaço onde a gente está, né? As rodas de conversa geralmente elas são mais intimistas, mais locais, mais para alunos. Então, com o podcast a gente tem essa possibilidade de atingir pessoas de outros lugares, sejam alunos ou seja a comunidade de uma forma geral. Então, essas são as 2 grandes vertentes do projeto de extensão focados em promoção e prevenção de saúde mental. E aí, nesse sentido que vocês fizeram os vídeos, né? A gente fez os vídeos, a gente perguntou aos alunos da faculdade o que era saúde mental para eles. E aí agora a gente quer saber de você, o que é saúde mental, para a gente finalizar. Então, acho que para a gente finalizar é importante, a própria OMS ela não tem uma definição exata, né, sobre saúde mental. Mas saúde mental, no meu ponto de vista, e concordando, né, com algumas diretrizes da OMS também, é a capacidade que o ser humano tem de lidar com o seu cotidiano, com a sua vida, com as adversidades, de uma forma minimamente funcional, né? Saúde mental não quer necessariamente dizer felicidade. Muitas vezes as pessoas acham que para você ser feliz, para você ter saúde mental, você precisa ser feliz. Não. Quando a gente fala de transtornos mentais, por exemplo, a gente fala muito, na verdade, de sinais e sintomas, a gente fala muito do quanto que isso interfere ou não na funcionalidade da pessoa, né? Então, acho que a saúde mental, a capacidade de saúde mental, é o sujeito de fato conseguir lidar com seus problemas da vida, com seus problemas cotidianos, né? De uma forma que isso cause o menor dano possível dentro do seu dia a dia. É óbvio que a vida é difícil, né? A gente precisa ter essa compreensão. A vida tem seus desafios, tem suas dificuldades. A gente não pode falar de saúde mental sem falar sobre a desigualdade social, né? Então, por isso que a gente pensa para a questão dos transtornos mentais para além do contexto biológico, porque pobreza interfere na saúde mental, alimentação interfere, dificuldade de moradia, todos os problemas que interferem no fato do sujeito estar vivo, interfere na saúde mental dele, né? Então, a saúde mental não é algo estritamente biológico, ela é algo contextualizado e que tem fatores multidiversos, aí, vamos dizer, né? Diversos nesse contexto. Então, dentro de uma forma geral, né, para a gente resumir, saúde mental é isso, a capacidade que o sujeito tem de lidar com as adversidades do seu dia a dia de uma forma minimamente saudável. Muito bom. Obrigada. Com isso a gente finaliza o nosso primeiro episódio do Mindcast. Contamos com vocês, para a audiência, mandem para os amigos, mandem para todo mundo, para a comunidade. E obrigada, Aline, pela sua disponibilidade de gravar com a gente. E aos nossos ouvintes, né, considerem as falhas de gravação, as falhas de dicção, né, da nossa primeira experiência. Episódio piloto. Exatamente. Obrigada. Até o próximo. Até já, pessoal.